No domingo passado, irmãos, nesse último domingo, nós começamos a refletir sobre o caminho do discipulado em meio à oposição, a oposição que certamente nós encontramos nesse mundo. Essa é a segunda parte dessa mensagem, e na primeira parte, no domingo, basicamente nós olhamos para o primeiro grupo tático, individual ali que foi enviado em oposição ao Senhor Jesus Cristo, foi enviado pelos os líderes dos judeus, no capítulo 12 de Marcos, e nós, olhando para estes opositores, para esse primeiro grupo de opositores, nós verificamos as características gerais daqueles que se opõem ao Evangelho, em uma espécie de perfil geral de um opositor do Evangelho. E também, nesse mesmo texto anterior, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, claro, para que pudéssemos aprender como lidar com esses opositores do Evangelho de maneira santa, não usando as mesmas armas que eles utilizam, não com pretensões carnais, não com qualquer outro propósito que não seja apresentar a Cristo por meio de nossas vidas, por meio dessa defesa do Evangelho, vamos dizer assim, com um propósito redentivo, como resgatadores que nós somos, porque para isso nós somos chamados, para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, e enquanto o seguimos de maneira totalmente entrelaçada a esse seguir ao Senhor Jesus Cristo, nós também somos aqueles que são utilizados como instrumentos para a redenção, para a salvação de outros, para que outros também o conheçam. Nós vimos que são características gerais desses opositores do Evangelho a união entre eles, mesmo que seja uma união improvável, mas para agirem contra o Evangelho, estes se unem passando por cima de quaisquer que sejam os seus princípios. Então, não existem princípios sólidos para estes opositores, porque eles passam por cima desses princípios, desde que o objetivo seja ir contra o Evangelho. Nós vimos também outra característica geral desses opositores, é a diligência, a astúcia, tudo isso para o mal, para fazer o mal, para se opor ao Evangelho. E a terceira característica que nós vimos foi a bajulação, como armadilha do ego. Então, nós, olhando para essas características, nós tivemos ali lições de como ter cuidado com tais opositores, e também uma reflexão que eu convidei todos a fazerem junto comigo, é de se em algum aspecto, qualquer uma dessas características estava presente de alguma forma em nosso caminhar, porque se isso fosse identificado, nós teríamos que correr para o Senhor, pedindo perdão e pedindo auxílio dele para sermos consertados, sermos perdoados por ele. E vimos também, olhando para o Senhor Jesus Cristo, qual é a forma que devemos lidar com esses opositores. Nós vimos que a forma de lidar com os opositores do Evangelho é discernindo aquilo que está acontecendo e ensinando a palavra de Deus, ensinando a verdade, toda a verdade que flui do centro do Evangelho, que flui do centro de todas as coisas, que é o próprio Senhor. No texto que nós refletiremos hoje, meus irmãos, as investidas dos opositores do Evangelho, elas continuam. E agora, como já foi lido e como nós veremos, é a vez daqueles que, mesmo se colocando como autoridades da religião, autoridades intelectuais, estes não conhecem o poder de Deus e as Escrituras. Essa é a definição dada pelo Senhor acerca dos saduceus. E a pergunta que se repete para nós hoje é como continuar seguindo ao Senhor Jesus Cristo, como seguir a Ele, trilhar esse caminho do discipulado e, consequentemente, fazer discípulos, porque uma coisa está atrelada à outra. Como seguir ao Senhor, como continuar seguindo ao Senhor em meio a essa oposição que nós encontramos. Nesse texto de Marcos, capítulo 12, dos versículos 18 a 27, nós encontramos mais algumas respostas a essa pergunta. Se nós percebermos, a forma do Senhor Jesus Cristo lidar com seus opositores aqui no capítulo 12, que nós vimos que de uma maneira geral, no texto anterior, se resume a discernimento e ao ensino,
nós veremos que ela será um pouco mais enfatizada tanto no texto de hoje, como na próxima investida, no próximo texto, que é quando os escribas chegam para o Senhor. Então nós veremos, de uma forma com um pouquinho mais de ênfase na mensagem de hoje, esse aspecto do discernimento como uma forma de lidar contra os opositores, esse discernimento aqui aplicado ao caso dos saduceus. E na outra mensagem, se assim o Senhor permitir, nós veremos com um pouco mais de ênfase esse aspecto do ensino como forma de lidar com a oposição daqueles que se opõem ao Evangelho, né? O ensino aqui aplicado ao caso dos escribas. Hoje nós veremos 2 pontos com a ênfase nesse discernimento necessário para combater aqueles que se opõem ao Evangelho. O discernimento acerca do tipo de oposição que nós enfrentamos. E o segundo ponto, o discernimento acerca dos erros e da solução para que possamos continuar trilhando o caminho do discipulado em meio à oposição. Então vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe por meio da pregação da palavra, que nos edifique, que Ele seja glorificado em tudo isso. Senhor amado, nós louvamos o Teu santo nome por podermos estar aqui, Senhor, na simplicidade, como já foi dito hoje pelo pastor Livando, na simplicidade da reunião dos santos, algo que parece ser tão comum, mas que é extraordinário, impossível de ser plenamente percebido a sua grandeza por cada um de nós. Muito obrigado por podermos, Senhor, estar aqui em torno da Tua palavra, em torno da adoração ao Senhor e clamamos juntos, Senhor, Te pedindo, sabendo da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor, nós Te clamamos. Edifica-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Transforma-nos de modo que possamos ser um pouco mais moldados ao Senhor Jesus Cristo. Traz a vida àqueles que estão mortos. Como nós já lemos aqui e veremos, Senhor, Tu és Deus de vivos e não de mortos. E por isso nós Te pedimos, pelo Teu santo poder, o poder do Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, que Ele traga a vida àqueles que estão mortos. Nos abençoa, Senhor, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nosso primeiro ponto de hoje é discernindo o tipo de oposição que nós enfrentamos para que possamos continuar trilhando o caminho do discipulado em meio a essa oposição. Vamos ler dos versículos 18 ao versículo 23. Marcos 12, do 18 ao 23. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Até aí. Após a primeira investida, né, desses, como eu falei no domingo, desses grupos táticos, né, especializados aí, após a primeira investida destes grupos, né, que foram os fariseus e os herodianos, um segundo grupo se aproxima do Senhor Jesus Cristo com uma intenção puramente maligna de tentarem encurralá-lo ali, de tentar fazê-lo tropeçar para que assim pudessem capturá-lo. Nós vimos que esse era o intuito da palavra que descrevia a forma como os fariseus e herodianos chegavam para o Senhor. Esse apanhassem do versículo 13, né? Uma palavra muito utilizada em relação àqueles caçadores que buscam arduamente gerar armadilhas que não falhem em capturar as suas caças. E é assim também que chegam os saduceus para aproximarem-se do Senhor Jesus Cristo. Eles, os saduceus, chegam com uma postura semelhante ao grupo anterior, chegam de forma amigável, chegam chamando o Senhor Jesus Cristo de mestre, mas ao mesmo tempo em que chamam o Senhor Jesus de mestre, eles lançam uma pergunta, utilizando uma situação
hipotética e muito improvável, mas eles lançam essa pergunta com essa situação hipotética para tentar desqualificar ao Senhor Jesus Cristo, para tentar minar a sua autoridade como mestre ali diante do povo, que ensinava no templo, e fazem isso chamando de mestre. E o que eles utilizam, toda essa situação que eles levantam aqui desses 7 irmãos, eles estão fazendo uma pergunta, uma espécie de armadilha que traz à tona ali o mandamento do levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Deixa eu só ler os versículos 5 e 6 de Deuteronômio, capítulo 25. Os irmãos podem abrir também. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Ora, o propósito aqui desse mandamento do levirato aqui em Deuteronômio, como o próprio texto deixa bem claro, era impedir que a linhagem de um israelita se perdesse em função da sua morte ali prematura, sem gerar descendência, para suscitar descendência e garantir a continuação da família, do nome, de forma que as posses ali daquela família não se perdessem, de forma que o nome pudesse ser propagado no caso do homem morrer sem ter filhos. Mas os saduceus, de forma muito astuta, de forma muito inteligente, é verdade, os saduceus criam aqui uma situação que tenta, de uma certa forma, ridicularizar a doutrina da ressurreição que muitos acreditavam entre os judeus, mesmo com tão poucos textos que de forma explícita no Antigo Testamento ensinava isso, era uma crença de muitos, como se essa doutrina fosse oposta às Escrituras. É algo muito semelhante ao que acontece muito, meus irmãos, acontece muito isso, principalmente em ambientes que são ditos como ambientes intelectuais, rodas de conversas intelectuais, universidades, enfim. É muito comum de vermos, de ouvirmos os ditos intelectuais que trazem muitas vezes interpretações deformadas daquilo que ouvem, daquilo que lê, às vezes só estão repetindo coisas que nunca pararam ou sentaram para ler, mas que têm como objetivo ridicularizar doutrinas da fé cristã de forma que usa um argumento da autoridade do seu intelectualismo, como se isso pudesse trazer algum benefício para eles. E os saduceus estavam nessa mesma linha. Os saduceus, eles formavam, naquela época, um grupo seleto em Israel, uma espécie de nobreza entre os judeus. Para ser um saduceu, era preciso vir de uma linhagem ou de sacerdotes em Israel, ou então de pessoas muito ricas e influentes que faziam parte daquele grupo. Então, existia ali um certo elitismo entre o grupo dos saduceus. Mas, de uma forma geral, esse grupo era formado predominantemente por sacerdotes e por pessoas ligadas aos sacerdotes. Os saduceus, eles se colocavam como e isso é irônico, eles se colocavam como um tipo de grupo conservador em relação às Escrituras. Por quê? Porque, diferente dos fariseus, de outros judeus, eles só aceitavam como palavra de Deus, como revelação canônica de Deus, o Pentateuco. Eles não aceitavam qualquer outro tipo de ensino, ou tradição, ou qualquer outro livro. Isso é importante. Eu só estou frisando isso por conta da forma como o Senhor responde a eles. Os irmãos, nós vamos ver, mas os irmãos já devem ter percebido que o Senhor cita um livro do Pentateuco, um livro que eles acreditavam ali como sendo canônico para poder ensiná-los. Os saduceus, eram tidos como os intelectuais da época. E eles rejeitavam quase que todas as doutrinas que tinham algum cunho espiritual. Eles negavam a existência de anjos e de espíritos, como nós vimos lá em Atos 23, versículo 8, quando Paulo coloca os fariseus contra os saduceus, justamente por conta dessa diferença de doutrinas.
eles negavam a vida após a morte, eles negavam o juízo final e negavam, e esse é o ponto desse texto, e que é muito frisado isso, negavam a doutrina da ressurreição. Observem, irmãos. E esse é um ponto que nós vamos tocar ao longo de toda essa reflexão. Observem. Aqueles que ocupavam as funções mais importantes da religião judaica, aqueles que agrupavam os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, aqueles que tomavam a frente nos assuntos religiosos de Israel, estes eram, em sua maioria, hereges do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da Escritura. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que os saduceus eram como os liberais dos dias de hoje, né? Aqueles que se colocam como intelectuais e que tentam racionalizar tudo aquilo que as Escrituras nos revelam, e tentam racionalizar milagres e, inclusive, a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes faz esse paralelo com os saduceus como sendo os liberais, né, que são colocados, se colocam como intelectuais, mas que negam os fundamentos essenciais da fé. Meus irmãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que são responsáveis por fazer discípulos, e nós temos visto isso continuamente, como aqueles que são responsáveis pelas próximas gerações de discípulos, nós precisamos continuamente discernir, entender e combater os diferentes tipos de oposição que se levantam contra o Evangelho. Nós precisamos estar de olho naqueles que se levantam de forma mais explícita, aqueles que professam e vivem abertamente, de forma aberta mesmo, declarada, contra os princípios cristãos. Nós devemos sim observar a estes, devemos discerni-los e devemos ensinar acerca do erro destes. Nós precisamos sim estar de olho nesses inimigos explícitos. E agora eu lembro aos irmãos o que nós vimos no domingo. Combater estes não é vencer disputas intelectuais ou disputas filosóficas, mas combater estes é discernir e ensinar, apontando-os para Cristo mesmo em meio à oposição deles. Isso é combatê-los. Nós precisamos estar atentos a estes. Mas nós precisamos estar atentos também, irmãos, esse é o meu ponto aqui, no primeiro ponto da nossa mensagem, nós precisamos estar atentos também àqueles que se colocam como se fossem discípulos, mas que não são discípulos. Aqueles que se colocam como conhecedores da palavra do Senhor, do poder do alto. Aqueles que se colocam como conhecedores do próprio Cristo, mas que não o conhecem. Aqueles que têm forma de piedade, mas negam o poder de Deus. Aqueles que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque resistem à verdade. Porque endurecem seus corações, os seus ouvidos, os seus olhos para a verdade. E estes sempre levam outros no seu próprio caminho. E por isso devemos discernir esses tipos de oposição. Por favor, abram na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 ao 8. Eu acabei de fazer algumas citações sobre esse texto, mas eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Vale lembrar que nessas epístolas pastorais, em 2 Timóteo também, uma das grandes exortações do apóstolo Paulo a Timóteo é que ele lute para garantir a sã doutrina, para ensinar a sã doutrina e combater aqueles que pervertem a sã doutrina. E aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Até aí. Nós precisamos, irmãos, como discípulos do Senhor, como aqueles que trilham o caminho do discipulado em meio à oposição deste mundo e à oposição diversa que nós encontramos, nós precisamos estar preparados para resgatar aqueles que são enganados por tais opositores, por tal tipo de heresia e de oposição ao Evangelho. Aqueles que até pensam terem encontrado a salvação, mas que não encontraram. Aqueles que até pensam terem sido apresentados ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo, mas que não foram apresentados a eles. Quantos hereges, irmãos, quantos destes vestidos de discípulos, vestidos de ovelhas, vestidos de pastores, têm desviado e conduzido muitos outros para longe do Senhor, porque esta é a missão deles. Se a nossa missão é de fazer discípulos e conduzir outros a serem discípulos e a seguirem ao Senhor, estes têm por missão se afastarem de Cristo, errarem e se afastarem do Senhor e conduzir outros a também fazerem isso. Nós teríamos vários exemplos de um passado mais próximo, mas homens como Caio Fábio, por exemplo, como Ed Renekiewicz, que essa semana surgiu aí fazendo um vídeo após ter sido expulso da convenção dos pastores batistas. E eu faço questão de citar esses nomes, irmãos, porque são homens cheios de inteligência, cheios de leitura, cheios de conhecimento, mas não conhecimento do Senhor, cheios de eloquência, de fala aveludada, que tem forma de piedade, mas que de suas bocas só sai veneno disfarçado de mel. Você encontra mensagens no YouTube dessas pessoas, de tais homens e de outros, e você vai ver os comentários, você vê quantos e quantos e quantos estão sendo enganados, e defendendo, e cegos. Nós não podemos deixar de discernir acerca desse tipo de oposição. É preciso discernir esse tipo de oposição. É preciso fazê-los calar, como Paulo diz a Tito. Mas como? Como fazer isso? Como combater tais opositores? Como combater os erros disseminados por estes? Esse é o nosso segundo ponto. Precisamos discernir tais erros e discernir a solução para tais erros, dos versículos 24 ao versículo 27. Vamos ler do versículo 24 ao 27. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. O erro apresentado pelos saduceus não era qualquer erro aqui, irmãos, como nós acabamos de ler, como nós finalizamos esse trecho. O Senhor, ele finaliza sua conversa ali com os saduceus, dizendo que eles laboravam em grande erro, que o erro deles era muito grande. Existem diferenças doutrinárias que não nos apartam de outros, que não geram uma divisão na comunhão com outros irmãos, com outras igrejas. Por questão de consciência, claro, nós temos a convicção de que o nosso posicionamento, a nossa interpretação acerca da nossa cosmovisão acerca da Escritura, ela é a correta.
por convicção, por consciência. Mas isso, em alguns pontos, não nos divide. Como nós vimos sobre escatologia algum tempo atrás, e vários outros assuntos. Existem pontos que não nos dividem, que não podem gerar separação. Mas existem colunas da fé cristã, meus irmãos, que são intocáveis. E um resumo dessas colunas pode ser encontrado no Credo Apostólico. O Credo Apostólico é um bom texto ali, é uma boa fonte para verificarmos essas colunas. Algumas colunas da fé cristã são intocáveis, e uma delas é a ressurreição. O apóstolo Paulo, por favor, podem abrir aí em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo ele desenvolve muito sobre a doutrina da ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele estava ali exortando contra o erro de alguns que estavam afirmando não haver ressurreição. Em muitas epístolas ele também fala sobre isso, né? Nós vimos em Filipenses, nós vimos em Tessalonicenses também, muitas epístolas ele fala sobre isso. Mas o capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, é muito emblemático acerca disso. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 15. Depois os irmãos leem todo ele em casa, tá? Versículos 16 a 19. O apóstolo Paulo diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 32, um pouco mais à frente. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se não tiver ressurreição? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A ressurreição, meus irmãos, é uma das colunas da fé cristã. Por quê? Porque esse é o evangelho que nos foi dado por meio da proclamação dos apóstolos. Que mesmo sendo pecadores, o Deus que nos criou, o Deus que criou todas as coisas, olhou com misericórdia para aqueles que caíram em pecado, para aqueles que viviam em pecados e estavam mortos em seus pecados. E enviou o seu Filho amado para que, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, da sua entrega da sua vida naquela cruz, e por meio da ressurreição, confirmando ali o seu sacrifício, todos aqueles que nele crescem pudessem ser salvos. Sem a ressurreição, não há evangelho, como Paulo diz aqui. Sem a ressurreição, sem a esperança que nós temos de que o mesmo Senhor que morreu naquela cruz está vivo, como nós cantamos hoje, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, e esse mesmo Senhor um dia retornará para ressuscitar aqueles que morreram crendo nele, para tomar aqueles que estiverem vivos, esperando por ele, e com ele estarão por toda a eternidade. Sem essa convicção, sem essa verdade, não há evangelho. Os saduceus estavam muito errados. Eles estavam em total oposição à verdade de Deus. E a fonte primária desse erro era a falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Como o Senhor Jesus diz no versículo 24, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Meus irmãos, isso era uma afronta muito grande para os saduceus. O Senhor está dizendo que eles não conheciam as Escrituras, eles eram conhecidos por serem grandes e hábeis conhecedores das Escrituras. Mas eles não conheciam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus. Quando eles pensavam em ressurreição, e só pensavam para tentar aqui contestar, para tentar ridicularizar essa doutrina, quando eles pensavam em ressurreição, eles pensavam de uma forma terrena, como se conseguissem captar a realidade do porvir, a realidade da ressurreição. E isso eles faziam porque não conheciam o poder de Deus. O foco da resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 25, ele diz assim,
Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. O foco dessa resposta não está em si. Muitas vezes nós pensamos isso, nós olhamos para esse texto e achamos que o foco da resposta está em dizer que os anjos não se casam, né? Como se esse fosse o grande ponto aqui. Mas o fato aqui, o foco dessa resposta está não no possível casamento de anjos, não, mas na existência celestial dos anjos, na existência eterna dos anjos, na eternidade que não necessita de casamento, que não necessita de filhos para dar continuidade ao nome, como o mandamento do Levirato determinava. Não, os anjos, seres celestiais, eternos, não precisariam desse tipo de descendência a ser continuada. A eternidade, meus irmãos, é aquilo que nos aguarda como filhos de Deus, como aqueles que foram resgatados pelo Senhor. Um novo corpo, cuja semente é esse corpo mortal e corruptível, como o próprio Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, mas que será revestido de incorruptibilidade e que será revestido de imortalidade, e então ressuscitará em poder e glória, e seremos como ele é. Os saduceus não conheciam o poder de Deus. E a pergunta que eu faço é: você conhece o poder de Deus? Porque se você conhece o poder de Deus, eu devia ter avisado para os irmãos não desmarcarem em 1 Coríntios, mas se você conhece o poder de Deus, o versículo 58, o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios é para você também. Versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Depois de todo esse ensino sobre a ressurreição, depois de todo esse ensino sobre o evangelho está sustentado na ressurreição e a esperança da ressurreição, o apóstolo Paulo finaliza esse capítulo dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, diante de tudo isso que eu falei, que lembrei a vocês sobre a ressurreição, portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Os saduceus não conheciam o poder de Deus e não conheciam a ressurreição por não conhecer a Escritura. No versículo 26, já chegando no final, o Senhor diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? O Senhor aqui está citando um texto do Pentateuco, não é um texto fora daquilo que eles consideravam como revelação de Deus. É um texto do Pentateuco. O Senhor está citando o mesmo Moisés que eles chegaram falando aqui. O Moisés que acreditava e que cria na ressurreição. Por isso escreveu: eu sou o Deus de Abraão. O Senhor cita Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Não tendes o livro de Moisés? Olhem o que ele escreveu sobre a ressurreição. É claro que Moisés cria na ressurreição. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A sua aliança, as suas promessas são eternas. A sua comunhão com o seu povo, com os seus, é eterna. Nada pode quebrar essa aliança, nada pode quebrar essa comunhão, nem a morte. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, irmãos, dentro desse tema que nós estamos refletindo, sobre a solução para a oposição em meu caminho discipulado, o ponto que eu quero ressaltar aqui está relacionado ao que nós já vimos no primeiro ponto. Vamos lembrar aqui, os saduceus eram aqueles que ocupavam as funções mais importantes na religião judaica, e eles eram hereges doutrinariamente, e eles arrastavam o povo para grande erro. Assim como nós já vimos, essa é uma consequência natural de quando os líderes incorrem em erro, de quando os líderes
não são conhecedores das Escrituras e do poder de Deus. É uma consequência natural. Nós vimos isso no livro de Oséias, na série em Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, nós temos aquele versículo muito famoso, né? O meu povo está sendo destruído, outras traduções, o meu povo perece, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas vamos ler todo o versículo 6. Por que falta o conhecimento? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós vimos isso ao longo de toda a série de Oséias, e vimos também, mais os irmãos que não estavam presentes no momento, lá no estudo dirigido, no retiro de batismo. Sempre que os líderes se afastam das Escrituras, o povo cai em grande erro. E da mesma forma, sempre que os líderes se apegam às Escrituras para conhecê-las profundamente, para ensiná-las fielmente, todo o povo debaixo daquela liderança cresce em conhecimento e em piedade. E qual é a aplicação direta, natural para todos nós, irmãos? É que a igreja do Senhor precisa discernir e entender no valor do ministério da palavra, no valor da pregação da palavra, e discernindo e entendendo isso, investir, valorizar e honrar o ministério da palavra na igreja. Se você anseia pelo ministério da palavra, e se os seus líderes, se o pastor e a igreja identificam em você e reconhecem em você esse dom para o ministério da palavra, busque, dedique-se a isso, ore por isso, não se esconda. Agora, se esse não é o seu caso, use os dons que certamente o Senhor confiou para você ser um instrumento nessa igreja. Use esses dons para que, mesmo indiretamente, você contribua com o ministério da palavra. Para que a igreja seja fortalecida por meio do conhecimento da Escritura, que atinge inicialmente aqueles que pregam a palavra e que afeta diretamente a igreja. Os irmãos lembram que no domingo eu comentei que os filhos desse reino de trevas, e essa é uma das características do perfil dos opositores, estes são diligentes, estes são astutos, usam a sua inteligência, os seus recursos, para que possam se opor ao Evangelho. E nessa linha, eu também falei aos irmãos, nós refletimos aqui que nós, como cidadãos do reino dos céus, devemos ser ainda mais diligentes, ainda mais dedicados, ainda mais atenciosos e atentos à necessidade de investirmos em todos os aspectos para que o reino dos céus avance, para que o reino de Deus avance. Nós, muito mais, precisamos estar atentos a isso, porque nós, como nós lemos agora há pouco, nós sabemos que o nosso trabalho não é vão. Investir, valorizar, honrar o ministério da palavra está diretamente relacionado a essa diligência, irmãos, que nós devemos ter. Homens, pensem em como fazer isso. Pensar em estratégias e em meios para que o ministério da palavra na igreja seja fortalecido é também uma forma de buscar diligentemente que o reino dos céus avance. Mulheres, pensem também em como fazer isso. Igreja, invista no ministério da palavra. Igrejas saudáveis só se mantêm saudáveis com líderes fortes, que recebem suporte da igreja e que podem exercer o chamado que receberam do Senhor, de pregar fielmente a santa palavra do Senhor. Invista no ministério da palavra, orando, encorajando, dando suporte, investindo recursos financeiros, seja lá quais forem. Invista na formação de líderes, formação de homens convictos, de que estão no caminho que leva a Cristo e que estão conduzindo outros
a seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Sem isso, irmãos, nós, como igreja do Senhor, não conseguiremos cumprir o nosso papel de discípulos, de seguirmos ao Senhor Jesus Cristo e de conduzirmos outros a seguirem ao Senhor. Que esse seja um anseio de todos nós, que possamos compreender a urgência e a necessidade de tudo isso. Vamos orar? Senhor amado, Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós sabemos que só temos vida por meio da Tua palavra. É ela quem nos sustenta e nos alimenta, nos nutre, por meio do Teu Santo Espírito. Te pedimos que o Senhor fortaleça a Tua igreja por meio da palavra. Que possamos, Senhor, entender o privilégio que temos de sermos povo Teu por meio de Cristo Jesus e entender também a responsabilidade que temos como povo santo do Senhor de sermos testemunhas de Cristo, sal e luz nessa terra, de proclamarmos a Tua santa palavra. E para isso, precisamos, Senhor, dos homens que foram levantados pelo Senhor para conduzir esse ensino. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.